Possível construir o dia perfeito quando realmente levamos em consideração a palavra construção. Para que a gente possa alcançar aquilo que desejamos, nós fazemos um passo a passo. Nós vamos nos desenvolvendo, percebendo que é possível quando nós vamos avaliando cada passo que é dado. É importante ainda lembrarmos que por trás de uma paralisação, por trás de um não consigo, existe uma história, existe algo invisível que talvez seja o mais importante de se ver antes de dar o próximo passo. Mas nós estamos falando hoje de construir o dia perfeito, que é uma continuidade da leitura de anteontem. Continuamos ontem e hoje nós seguimos, porque nós estamos nos finais, páginas finais do livro Mude Seus Horários, Mude a Sua Vida, de Dr. Suhas Krissagar. Nós vimos a primeira fase da construção do dia perfeito. Vimos ontem, dia 11, né? É isso. Hoje é 12. E hoje nós vamos falar sobre a segunda fase desta construção do dia perfeito, que Dr. Suhas chamou de cura. Vamos lá. Pega a live de ontem para você compreender melhor o processo da construção. Que inclusive ele sugere o seguinte, ó, nós finalizamos aqui, fique de 7 a 10 dias na primeira fase, que foi o que vimos na live de ontem. Está gravado aqui, está gravado lá no meu canal do YouTube. Até você se sentir à vontade em organizar o dia em torno dos horários de dormir e comer, com um pouquinho de exercício logo cedo. E esse um pouquinho é um pouquinho mesmo. Eu expliquei ontem o porquê que é esse um pouquinho. Seria subir e descer a escada da sua casa, caso você tenha escada em casa, ou 15 minutinhos de uma caminhada leve, ou na dificuldade de se deslocar, mesmo aqueles exercícios de alongamento que eu expliquei ainda na cama. Você notará que começa a sentir sono na nova hora de dormir, que foi o que eu mostrei ontem. Talvez passe a perceber que não tem tanta fome na refeição noturna. Também deve estar acordando cedo, mais naturalmente, sem ser tão arrastado. Algumas pessoas dizem que o corpo logo fica mais leve e que o funcionamento do intestino muda. Aliás, ele costuma ser o primeiro a dar sinais. Talvez você comece a ter movimentos regulares pela manhã na primeira semana, mesmo se nunca os teve. E aqui nós vamos então para a segunda fase, cura. Nessa fase, vamos fazer um ajuste fino. Vocês percebem? Olha só, é um leve movimento, é um ajuste fino. Por quê? Pelo respeito com a história, com o corpo. Tudo que é urgente, ele costuma atropelar. E a tendência é você regredir em algum momento. Então, são finos ajustes de horário.
acender sua digestão e aprofundar seu sono à noite. Então, olha só, no que ele chama de cura, ele vai focar nestes 3 pontos. Dá uma refinada no horário, trazer algo que vai acender o fogo digestivo, o Agni, e um afinamento para que você possa aprofundar no sono noturno, que é o que de fato faz o reparo do nosso organismo. Dormir vem antes de comer. Tomar banho vem antes de dormir. Eu estou falando isso só para vocês terem mais ou menos uma organização. Entre tomar banho, comer e dormir, banho, dormir e por último seria o de fato comer. Buscamos uma rotina sem esforço, algo que seja saudável e pareça natural. É nessa fase que você começará a ver perda de peso. E também será a hora de prestar atenção nos anseios alimentares para não sair dos trilhos. Toda vez que for ao supermercado, escolha alimentos frescos e afaste-se dos industrializados, ou seja, nem olha para as prateleiras, né? Passa reto lá para as verduras. Também acrescentamos algumas técnicas de atenção plena para você fazer a conexão entre novos horários e o modo como se sente durante o dia. Se puder, levante-se da cama. Não, peraí. Acho que eu pulei. Peraí, vamos lá. Acrescentamos algumas técnicas de atenção plena para fazer a conexão entre novos horários e o modo que se sente durante o dia. Aqui eu quero ajustar essa fala. Vamos ajustar essa fala de Dr. Surras. Quando ele fala de fazer um afinamento nos horários e quando ele fala de introduzir uma técnica de atenção plena, essa atenção plena não necessariamente que você não seria exatamente um sentar para meditar. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque existe uma ideia um pouco distorcida sobre o que é acalmar a mente. Então, essa atenção plena seria um momento de você assimilar o que você fez. São aqueles 5 minutos ainda na mesa de refeição. E que você está sentindo, estou satisfeito, não estou satisfeito com isso que eu comi. É assimilar a hora que você acorda, que você faz todo aquele exercício de chegar até a sua cozinha, né? O despertar o seu corpo, o acordar. Então você vai assimilando a informação. Isso é uma atenção plena. Então, se você puder, levante-se, não é da cama, como eu tinha falado, né? Levante-se da mesa do trabalho várias vezes para você poder dar uma volta. Saia para uma caminhada rápida. Assim, você será mais exposto à luz natural e incluirá alguns movimentos em seu dia. Nessa fase, você verá os verdadeiros benefícios à saúde de pôr em primeiro lugar a necessidade do corpo. Você passará a sentir mais fome na hora certa.
Talvez ainda não tenha muito apetite no café da manhã. Talvez ainda não seja nessa fase que você vai perceber a sua fome no café da manhã. Mas começará a ser gostoso comer algo nessa hora de manhã. Essa primeira refeição do dia torna muito mais fácil resistir ao café e aos lanchinhos no meio da manhã ou no meio da tarde. Porque aqui ele está mostrando que a necessidade de comer antes do horário da grande refeição é porque a refeição anterior ela foi precária. Comeu pouco. Não é que você tem que exagerar, mas quais são os nutrientes que está faltando. No almoço você terá um apetite real. Estou com fome. Não tenha medo de comer. Não é sobre o seu almoço. Coma. Sente-se e almoce. Arroz, feijão, carne, verduras. Coma. Tudo aquilo que é o mais natural, saudável, o como fazer, eu já até ensinei aqui para vocês. Lembre-se de que essa é sua refeição mais substancial do dia. Nessa fase, procuramos aprofundar essa prática escolhendo os pratos saudáveis. Então, não é que você vai, então vou comer um salgado, né, ao meio-dia, eu vou comer uma feijoada todos os dias. Não é sobre isso. É sobre você se sentar e comer sem culpa na hora do almoço. Almoçar. O que significa menos carne pesada, menos pão e mais legumes, verduras. Legumes são as leguminosas. Feijão, lentilha, grão de bico, todas aquelas leguminosas que eu já inclusive deixei aqui no feed. Como preparar com vídeo. Basta olhar e ver como que eu fiz. Eu expliquei em vídeo, tá postado, tá aqui, né? E verduras, quais? Todas elas. Lembrando ainda que as raízes, elas substituem os carboidratos. O que seriam as raízes? Mandioca, mandioquinha salsa. A mandioquinha salsa ela é mais leve, né? Às vezes ela não dá tanta sustância. Então, eu prefiro aconselhar em deixá-la para um purê, um caldo, né? Ela é ótima para isso à noite. Mas mandioca, inhame, cará são substitutos, né, do arroz, que também entra aqui o macarrão no lugar, né, de arroz. Então, depois do almoço, você ficará satisfeito por 3 ou 4 horas. E os lanchinhos não serão mais atraentes, principalmente se você beber água durante o seu dia. Às vezes, nós não estamos com fome. Vou contar isso para vocês. Muitas vezes o organismo está com sede e a gente acha que é fome. Prestem atenção, olha só, vou mostrar uma coisa aqui para vocês. A minha garrafa, ela vem especificando, né? Uma garrafa de 1,5 litro de água. Então eu miro mais ou menos por ela. Peraí, se lá para 1 hora da tarde, se eu não tiver tomado essa garrafa toda de água,
eu já sei que eu estou esquecendo de me hidratar. São recursos que nós utilizamos. Não é tomar um copão de água, é você ir tomando água ao longo do dia. São golinhos, né? Lembrando que a primeira água do dia seria muito bom que você se adaptasse a tomar água morna. Eu já tomei o meu copo de água morna. E essa água aqui, ela também tá um pouco morna, porque eu enchi o copo de novo e trouxe ele para cá. Água fervida mesmo. Na Ayurveda tem um ensinamento interessante que fala-se que é de você cozinhar a água, né? Tome água cozida. Água fervida, tá, gente? Não arrume problemas. Vamos ver aqui. Vamos lá. Depois do almoço, você ficará satisfeito por 3 ou 4 horas. E os lanchinhos não serão mais atraentes, principalmente se você beber água. O que eu parei? Você não precisará do tal café da tarde. Gente, eu quero falar aqui também sobre essa questão do café da tarde. Se você disser assim, Ronivaldo, mas eu sinto tanta falta de um cafezinho da tarde, eu quero te convidar a fazer uma reflexão sobre o seu cafezinho da tarde. Aquele que você passa o café, senta à mesa com quitandas. Tenta resgatar aí dentro de você se esse café da tarde ele te remete a alguma memória. O que significa na sua história de vida o café da tarde? Pode ser que isso vai te levar a tardes na casa da vovó. Pode ser que isso vai te levar a encontros de família no final da tarde. Pode ser que isso vai te levar a um momento de pausa, descanso. O que lembra você o café da tarde? Tá na hora do café da tarde. Será que é fome? Será que é hábito? Será que é uma memória afetiva? Será que é necessidade de comer ou será que é a necessidade do encontro? Percebem que o encontro, que talvez nem tenha mais pessoas e você continua com o lanchinho da tarde. Talvez nem tenha mais a sua avó, talvez nem tenha a reunião da turma, da família no final da tarde e você está tomando café sozinha, porque você quer se abastecer da memória afetiva. Percebem como que é interessante essa questão? Às vezes você está fazendo pelo afeto e não pela fome. E é isso que a gente anota para você começar a perceber onde que a comida está entrando, possivelmente no afeto e não na necessidade do corpo. É quando talvez vai vir aquela saudade, vai vir aquela nostalgia e que você pode de repente se abastecer disso e ver o que você precisa fazer para suprir essa necessidade sem entupir o seu corpo de algo que não vai sanar aquela memória, né? Vai engordar você, possivelmente. E vai te dar celulite também. Dando sequência. Pessoal que está chegando agora, nós estamos finalizando o livro de Dr. Suhas Krisagar. Mude seus horários, mude sua vida. E nós estamos na segunda fase da construção do dia perfeito, que é a fase da cura. Depois peguem a live gravada para pegar o principal do início.
Então agora vem a sua rotina noturna, já que... Não, peraí que eu não pulei, eu parei aqui no lanche da tarde. Seu corpo se sentirá mais leve entre as refeições e você não estará tão faminto à noite. Isso ajudará a evitar pães, doces. Que seria isso, né? O fundamental. É isso que nós estamos buscando. Esta leveza. Então, evite alimentos comprados prontos. Agora vem a sua rotina noturna. Porque você já estabeleceu na primeira fase. A primeira fase que você se ajustou de uma maneira mais grossa, né? A sua rotina, ela teve... É quase como você vai dar uma faxina em casa. Os primeiros 10 dias, Dr. Surras, ele mostra que são os 10 dias que você precisa tirar os excessos. E nessa segunda fase, que ele chamou de refinamento, pequenos ajustes. Talvez você já esteja nesta fase aqui sonolento antes das 10 horas da noite. Você pode dormir mais cedo, porque assim ficará ainda mais fácil se levantar na manhã seguinte. Que é o que eu costumo dizer aqui. Você não tem dificuldade de acordar de manhã. Você tem dificuldade de se desligar à noite. Talvez você não esteja esfomeado no jantar. Talvez você esteja desnutrido. Talvez você não esteja morrendo de vontade de comer alguma coisa. Talvez você esteja com sede. E esse conhecimento, eu conheço o que está se passando comigo. Então você entrega a você a verdade e não usa do seu relógio biológico para acalmar as suas emoções. Eu tive uma paciente, contar esse detalhe para vocês, que ela tinha fissura por doce, era um trem. E nós começamos a explorar essa questão do doce. Não criticando, não falando você tem que parar de comer doce. Isso é óbvio, né, gente? Mas não é essa a questão. Mas o que está por trás dessa busca? E aos poucos, no processo terapêutico, os medos começaram a surgir. A ansiedade começou a ficar mais evidente. E nós começamos a separar o que é realidade, o que é fantasia, o que já existe na vida e aquilo que seria uma exigência desnecessária. E aos poucos ela foi percebendo que ela foi se acalmando porque ela foi lidando com a realidade da vida. E ela começou a ver que de vez em quando ela ainda queria um doce, mas por hábito. E não por aquela... Parecia que estava com verme, né? E às vezes está com verme também, né, gente? Por isso que a gente precisa dar uma olhadinha lá no intestino, que eu já expliquei aqui isso para vocês. Nós temos o eixo intestino-cérebro. Ao mesmo tempo que eu estou ajustando os meus pensamentos, naturalmente o intestino começa a funcionar melhor. Então, nessa segunda fase, você usará a estrutura estabelecida na primeira fase, que nós vimos ontem. Pega a live gravada, que está aqui no feed, ou você vai lá no meu canal do YouTube, se aproveita e se inscreva lá no canal e dá uma olhadinha nessa primeira fase que eu falei ontem. E aí você faz esses ajustes
finos depois de 10 dias. Não é tudo junto. É gradativo. É uma construção. E se você está com dificuldade de compreender, assimilar, colocar os seus pensamentos no lugar, busca terapia, gente. É o melhor investimento que um ser humano faz. De verdade. Não tô falando isso. Não é pra você vir procurar a mim, não. Precisa não. Não precisa ser eu. Eu estou compartilhando com vocês que se tem uma coisa que eu falo com muita tranquilidade na minha vida pessoal, que aliás eu posso deixar de ser terapeuta, posso mudar de carreira. É uma profissão que eu tenho, então eu não estou falando para você vir fazer terapia comigo, não. Se você se identifica comigo, se você acredita que eu poderia te ajudar, ok, será um prazer receber você. Mas o que eu estou querendo dizer é que o autoconhecimento, você ter alguém experiente que te ajude a organizar os seus pensamentos, isso vale ouro. Sabe por quê? Porque é a partir disso que você dá um salto quântico na sua vida. Quando você acalma e você consegue perceber o que é coerente, o que não é coerente, o que é verdade, o que é fantasia. O que é fome? O que é ansiedade? O que é fome? O que é necessidade de tomar água? O que é falta de hidratação, né? Porque eu faço essa junção nessa escuta. Você transforma a sua vida financeira, você transforma a sua vida de relacionamentos. Talvez você está precisando organizar a sua relação afetiva e não exatamente fazer um regime de comida. Por isso que para mim, que faço terapia desde os 15 anos de idade, hoje eu estou com 47, tudo certo. Nossa, Ronivaldo, mas você já gastou bastante, né? Sim, eu poderia ir para a Europa uma vez ao ano. Só que tem pessoas que às vezes vai na Europa, mas não conseguem ir até o coração. Essa é a distância mais longa que nós evitamos percorrer, da mente até o coração. E a questão é que você vai até a Europa e quando você volta com os mesmos problemas de antes. Às vezes o peso aumenta mais, a angústia aumenta mais e o seu corpo tem que te dar um outro sinal, que é uma doença. E aquilo que você falou que era caro ou sei lá, você não deu atenção, que é a sua saúde emocional, porque terapia é você tratar o seu campo emocional. Você vai desenvolver uma doença, porque toda doença é psicossomática. Toda doença ela vem de um estado histórico, ou sistêmico, ou emocional. Talvez você esteja carregando uma história que nem é sua, é da sua mãe, é da sua avó. Que é o que eu entendo que organiza muito bem quando nós entramos num outro campo de informação. Por isso que a constelação familiar, ela entra como um aliado no processo terapêutico. A constelação não é a terapia, ela é um aliado a um processo de psicoterapia. Senão é como se você dissesse, nossa, eu tô doente, vou fazer ultrassom. Como assim? Você tá doente, você vai fazer ultrassom? É para poder ver o que é. Tá, mas você não vai buscar um médico especialista para ele tratar você e depois vai ter o ultrassom? Para que ele possa ajustar o tratamento e assim você realmente localizar onde é que está o problema? Então a constelação familiar, metaforicamente, dentro da psicoterapia, é como se fosse esse ultrassom. Que você localiza e você consegue fluir dentro disso. É muito lindo, tá, gente? Quem não assistiu
A palestra que eu dei anteontem, inclusive foi em prol do Gapop. O Gapop atende as famílias e as pessoas em tratamento de câncer aqui em Passos, né? Passos e região. A palestra tá gravada, tá? Tá inclusive fixada aí no feed. Assistam, depois me mandam um feedback. Conta pra mim o que vocês acharam da palestra, o que você conseguiu assimilar, o que ficou confuso. Durante a palestra, teve pessoas que fizeram perguntas, trouxeram seus exemplos. Eu fiz um mini atendimento, né, também durante a palestra, ajudando algumas pessoas a pensarem melhor naquilo que elas tinham entendido. Tá tudo aí gravado. Tira um tempinho, assistam. Então aqui agora, para finalizarmos essa segunda fase, voltando aqui para a leitura, ele dá algumas orientações sobre a segunda fase. E aqui, como são os mínimos ajustes, e se você chegou aqui agora, nessa segunda fase, pega a live anterior, da primeira fase. Porque aqui são os ajustes refinados. Porque aqui ele coloca 6 horas da manhã no máximo. Levante-se. Tome imediatamente uma xícara de água quente para ajudar a iniciar a digestão. Então, na medicina Ayurveda, nós temos esse olhar cuidadoso da importância de se tomar quente, devido ao respeito à temperatura do nosso corpo. E você ajuda o seu metabolismo. Arnovaldo, eu sinto ânsia. Nossa, só de pensar eu tomar uma xícara de água quente, eu já tenho aversão. Na hora que levanta, eu vou vomitar. Eu concordo com você. Não é manha sua. Talvez seja exatamente isso que você precisa detectar. Porque a água morna, ela vai trazer a informação que você precisa, que você não estava percebendo. Talvez é ela que vai revelar o seu fígado intoxicado. Talvez é ela que vai revelar o seu cansaço. E você está vomitando de cansaço. Então você não desiste da água. Mas você, a partir disso, consegue fazer uma análise de como é que você está na vida e o que você tem ingerido. Porque você não deveria ter esse tipo de reação. Eu tô contando assim pra vocês, gente, porque quando eu comecei a usar essa prática, eu achava a coisa mais horrível. Hoje parece, quando eu levanto essa água que não é água quente, tá? Eu raspo a minha língua com raspador de língua, não é aquele raspador de escova de dente. Compre um raspador de língua, você não vai gastar mais do que o tanto que você fez a sua unha. É aí numa faixa de entre 30 a 45 reais, mais ou menos. Dê preferência ao de inox. Tem também aquele que é de cobre. Um dos dois, cobre ou o inox. Eu gosto mais do de inox. Também não é aquele de plástico. Faz disso um hábito. Escovar as suas línguas, aliás, tirar a saborra
da sua língua, que é aquela seborreia que ficou, que acumulou e que o seu corpo trabalhou à noite quando você estava dormindo. Lembram que eu deixei um card no início, quando nós começamos a leitura do livro, que amanhã a gente finaliza o livro, gente. Eu deixei, inclusive, sobre a avaliação que você pode fazer da sua língua, das suas fezes. Tá tudo aqui disponível para vocês. Lava o seu rosto. Use uma água termal. Eu sempre intercalo de manhã uma água termal, ou de alecrim ou de gerânio. Eu gosto mais de tomar, de borrifar, tá no rosto. A água termal de alecrim. À noite eu prefiro a de gerânio. Mas às vezes eu misturo as duas, daquela borrifada, aquele cheirinho, né? Depois eu passo um algodão no rosto. Faço uma massagem, faço um pouco de massagem nas têmporas. Façam isso agora para você ver que delícia que é. Você pode dar até um suspiro. O suspiro é um sinal de que algo dentro de você desarmou. É quando você chega na cozinha e você toma a sua xícara de água quente. Gente, não é pelando. Quente é um morno quase na temperatura de você fazer um chá. Então, depois que você faz isso, vá para a sua prática de atividade física em jejum. Agora é bom aumentar a intensidade da sua atividade física, porque na primeira fase falamos sobre um exercício leve, lento. Agora é a hora de você acelerar. De repente correr um pouco, intercalar, 2 minutinhos correndo e você para e caminha. Você também poderia adicionar exercícios isométricos ou posturas de yoga que exigem um pouco mais. A calistenia, que é você fazer exercícios com o peso do próprio corpo, mas sem exageros. Mas você já começa a colocar um pouco mais de intensidade. Por volta das 7, 7:30 da manhã, é a hora do café da manhã e você estará com fome, porque você já fez aqueles ajustes. Então, você mantém aquelas escolhas saudáveis. Eu espero que você não vai comer manteiga, muito menos margarina, com pão de farinha de trigo. Ronivaldo, mas o que seria assim interessante, né? Porque o enjoo tem muita coisa interessante. Mas comece pelo ovo, que é um ouro. Não gosto de ovo, Ronivaldo. Tem outras coisas. Procure saber, né? Uma alimentação saudável para o seu café da manhã, onde você inclui grãos, leite de amêndoa, use frutas cozidas. Leve a sua maçã ao fogo com um pouco de canela, noz moscada. Faz uma crepioca, mas coloque também açafrão, um pouquinho de pimenta preta, para dar aquele tchan no açafrão e assim absorver melhor os nutrientes da cúrcuma. Agora você está pronto para trabalhar, né? E a partir disso, você se nutre de água, chá, até se por um acaso você sentir alguma fome ainda, por volta das 10 horas da manhã, né? Você levante-se da mesa, talvez seja a necessidade de você caminhar um pouco,
porque você está começando a ficar estressado, você não precisa colocar alguma coisa na boca. Talvez o seu corpo, você trabalha no escritório. Ronival, eu tenho horários rígidos ali, você trabalha no escritório. Levanta, dá uma volta, vai no banheiro e volta. Vai no banheiro e faz uma meditação. Volta para sua mesa de trabalho, mas faça essa pequena pausa. E é na hora do almoço, porque você passou esse período, que essa altura você já está com fome e é a hora da sua alimentação substancial. Esse é o apetite que combinará naturalmente com as melhores refeições. Você não está varado de fome? Quem está varado de fome, morto de fome na hora do almoço, porque você não tomou um lanche antes do café da manhã ou você pulou o café da manhã, que é a pior forma de se fazer jejum. Se você quer fazer jejum, comece retirando o seu jantar e não o café da manhã. Depois você tira o lanche da tarde e não o café da manhã. Jejum é algo que você faz com respeito, respeitando o relógio biológico. A terceira coisa seria você tirar o café da manhã, fica com o almoço, aí você faz um 24 horas. Então, na hora do almoço é a hora que você está com fome, mas não varado de fome. Por quê? Porque você dormiu bem. Porque o varado de fome, o morto de fome, é porque juntou a fome de verdade com a falta de hidratação, com a noite mal dormida, com o estresse. E você junta tudo no varado de fome. Se você eliminou isso nos 10 primeiros dias, aqui você só está com fome. Que você consegue se sentar e comer sem medo de comer. E depois que você come, que você comeu com calma, dá uma volta. Dá uma volta pelo jardim, dá uma volta pela sua casa, ou você precisa arrumar a cozinha do almoço, arruma a cozinha do almoço. Para você não ir logo deitando. Aqui você retira. Primeiro teve o descanso. Aqui você já começa a retirar isso, porque o seu corpo não está com essa necessidade de dormir depois do almoço. Estabeleça a intenção de evitar o lanchinho da tarde. Nessa hora que você está fazendo a digestão, estabeleça para você: não vou fazer lanchinho da tarde, eu estou satisfeita, eu comi o suficiente, eu comi algo que realmente é bom para mim. Então o seu jantar, ele vai acontecer, né, por volta das 6 horas da tarde. Lá pelas 3 horas da tarde, que possivelmente você teria algum desespero de novo, como às 10 horas da manhã, porque aí é desespero, não é fome, é desespero, é ansiedade. Ou é porque você não, já são 3 horas e você não alcançou o resultado que você queria no trabalho. É porque sua mesa ainda está com pilhas de coisas para resolver e você não conseguiu. Aí você come. Tô com fome. Nossa senhora, eu tô... Não, é só desespero. É só a vida que tá bagunçada mesmo. Você precisa ir pra terapia. É a sua vida que tá bagunçada mesmo e que talvez você detesta o trabalho que você tem. E que você tá aí por medo, por conveniência, por adaptação. Você não está no trabalho porque você ama e que faz sentido o que você faz. É por causa do salário,
é por causa do 13º, é por causa do plano de saúde, né? Porque você está toda destruída e você se apegou ao plano de saúde. Eu não discordo de você. Quem tem uma vida desregrada paga plano de saúde. Anotem isso aí. Toda pessoa que tem vida de estresse, que tem uma vida desregrada, paga plano de saúde. O plano de saúde não sai da conta de jeito nenhum. Nossa, eu fico sem roupa, mas eu não deixo de pagar o plano de saúde. Vocês percebem a inversão de valores? Então é a hora de você dar uma voltinha de novo e colocar isso no papel. Recalcular a rota. Talvez você esteja precisando recalcular a rota. Talvez não vai mudar o caminho também não, é só recalcular a rota. Vocês estão percebendo, gente, que às vezes a gente fica fissurado, eu tenho que emagrecer. Olha o que na verdade, olha que lindo. O seu corpo só está sendo legal com você engordando. Por quê? Porque ele está cheio de medo, ele está cheio de insatisfação, ele está cheio de angústia, ele está cheio de sentimentos de abuso, porque você está se abusando, porque um dia abusaram de você, e você está repetindo um padrão. E lá pelas 6 horas da tarde é a hora do jantar, no pôr do sol. É a hora que você está bem para fazer uma sopa, um caldo. Você está acostumada a fazer uma refeição noturna mais leve por causa dos 10 primeiros dias. Nós já estamos na segunda fase, né? Quem está chegando agora, pegue a live de ontem, porque é continuidade, tá, gente? Aqui a gente já está lá no 20º dia. Não comece por aqui. Você já fala, ai meu Deus, eu não dou conta. Não é para você começar por aqui. Começa no de ontem. Então, você já acha satisfatório, mesmo que não seja a refeição grande e pesada que estava habituado, porque você vai perceber que você vai dormir melhor. Porque se você jantar essa comida quente, que tem qualidade, vejam que não é só um chazinho com um biscoitinho creme crack, né? Não, é nutriente. É uma sopa de legumes. Claro que você não evita, né, colocar batata, mandioca, não, um caldo, né, de mais legumes. Talvez abóbora capuchá, mandioquinha salsa, cenoura. Coloque um pouquinho de lentilha, lembrando que a lentilha você precisa deixar de molho por pelo menos 12 horas e retirar aquela película dela. E tem um vídeo que eu deixei aqui no feed explicativo, tá? Então, fazer planos futuros depois desse momento de jantar, é o momento que você se senta às vezes na varanda, é o momento que você talvez lê um livro, é o momento que você descansa de verdade. Depois desse jantar. E que você faz um social. É a hora que você desliga as luzes. Depois disso, por volta de 8 horas da noite, é a hora que você faz um escaldapés. É a hora que você tem uma conversa mais saudável, que você conta para alguém sobre o seu dia. E é a hora que talvez você vai perceber que você é solitário. Então, essas reflexões são lindas de se fazer. E é nessa hora, depois das 8 horas da noite, que você começa a apagar as luzes. Deixa abajur, vela. Você percebe que a melatonina já está chegando.
que é o hormônio natural que o nosso corpo produz. Se você tá lá comprando melatonina na gôndola do supermercado achando que tá fazendo alguma vantagem, você tá jogando açúcar no mar para adoçá-lo. Porque a melatonina, que é uma suplementação hormonal do sono, ela pode ser tomada? Pode, a depender do seu caso, precisa fazer uma avaliação. Às vezes ela é importante, dessa suplementação, dentro de um ritmo adequado. Não dá para você tomar melatonina fora de uma organização de ritmo. E aqui, para fecharmos, ele deixa também um lembrete, como eu deixei o lembrete de ontem. Lembre-se de olhar as suas fezes quando você acorda, toma sua água quente. É natural que o seu intestino comece a funcionar de manhã. Confira a qualidade das suas fezes. Eu já falei isso aqui também para vocês. As fezes de qualidade, ela tem uma cor amarronzada, um tom até bonito, né? Não é esbranquiçada, não é preta. Ela é uniforme, é um cocô uniformizado, como se fosse uma banana. Não gosto de comparar com coisa de comida, porque às vezes dá nojo, né? Mas, enfim, é uniforme. E ela fica no fundo do vaso. Ela não boia. Se as suas fezes estão boiando, tem aí uma ausência de nutrientes, uma dificuldade. Se ela tá ressecada, bolinha, falta nutrição, hidratação, desculpa, né? Falta água aí para você. Tudo isso foi falado lá no início do livro. Examinar a língua, que eu já ensinei aqui, verificar o pulso a cada refeição, que foi o que eu ensinei ontem. Que é você perceber, nossa, como que eu estou me sentindo? Acelerada ou tranquila? Então, fechamos a segunda fase. Amanhã será o nosso último dia de leitura. Gente, o pessoal que chegou agora, pega as lives anteriores ou pega de ontem, assista de hoje desde o início, porque amanhã nós fecharemos com a terceira fase, e é a fase da transformação, que é quando também ele vai falar sobre como você mudar a sua referência emocional nesse lugar aqui da transformação, tá? Compartilha a live com outras pessoas. Manda para mim nos comentários se está sendo útil para você, se você está gostando, se tá mudando algo aí para você, se está fazendo sentido. Beijos, até amanhã às 5.